O lendário treinador do Boston Celtics, Red Auerbach, uma vez disse que recordes foram feitos para serem quebrados, mas eu acho que se ele tivesse visto o nosso vídeo de hoje, ele talvez mudasse o tom inspirador da frase. Essa lista é sobre as conquistas mais sólidas e talvez inalcançáveis da história do UFC, aqueles feitos que, embora a gente nunca diga nunca, provavelmente jamais serão igualados ou superados. É hora de mergulhar nas conquistas mais extraordinárias do UFC, então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e esses são os 10 recordes do UFC mais difíceis de serem batidos. Número 10, maior número de derrotas. Existem certos lutadores que têm um estilo que o UFC ama e esse estilo é sair na porrada e colocar os outros pra dormir. Jeremy Stephens é a personificação do que o UFC procura. Ele é como um show de rock no meio do nada. E Stephens tem 21 vitórias por nocaute ou finalização em 28 lutas, mas é por outra estatística que ele vai ficar marcado no livro dos recordes, ao menos por enquanto. Apesar das 15 vitórias, Stephens tem 16 derrotas no UFC, mas seu estilo é empolgante, então ele luta pela organização desde 2007. Alguns lutadores rastejam em direção a esse recorde. Andrei Arlovski, Clay Guida e Jim Miller todos têm 13 derrotas no cage, mas a aposentadoria não tá longe desse trio e não dá pra saber se eles vão continuar lutando pelo UFC depois de mais 3 derrotas no cartel. Por outro lado, Stephens tem 33 anos, acabou de encabeçar um evento e das 16 derrotas só 2 foram por nocaute. Ele ainda vai continuar lutando por muito tempo. Embora outra derrota possa colocá-lo no limbo do UFC, ele ainda faz parte do plantel, o que significa mais lutas e potencialmente mais derrotas nesse recorde. Número 9, maior número de golpes significativos em uma luta. Esse recorde é particularmente impressionante, principalmente quando comparado a lutas recentes que foram porradarias, especialmente considerando que Max Holloway versus Brian Ortega no UFC 231 durou apenas 4 rounds. Isso mesmo, o médico pensou, sinto muito, é violência demais para durar mais 5 minutos. Não, na verdade Ortega já estava magoado. O fato é que os dois somados alcançaram um número inacreditável de 400 golpes desferidos ao todo durante a luta. Na verdade, a segunda posição também é de Holloway no duelo contra Dustin Poirier, que durou os 5 rounds no UFC 236. E na terceira posição, temos a mais recente e histórica luta do MMA feminino com Weili Zhang e Joanna Jędrzejczyk. Elas somaram 351 golpes ao todo. Ambas as lutas foram verdadeiras pancadarias de 25 minutos. Holloway conectou insanos 134 golpes significativos só no último round daquela luta. Pra se ter uma ideia, a agitadíssima luta entre Usman e Covington anotou 318 golpes significativos somados. Foi a combinação do quanto Ortega aguentou de porrada num único round e um duelo altamente movimentado no resto da luta. Se duas das melhores lutas da história do esporte não conseguiram superar os 400 golpes, nem com um round a mais, é seguro dizer que esse recorde vai perdurar por muito tempo ainda. Número 8, maior tempo médio de luta. Dominick Cruz ingressou no UFC como um dos maiores nomes do WEC. O único defeito de seu cartel foi devidamente vingado em sua estreia no UFC contra Uriah Faber no UFC 132. Desde então, Dominick só lutou mais 5 vezes e, tirando o duelo contra Takeya Mizugaki no UFC 178, todas as lutas que ele fez foram pelo título, o que significa que ele teve a chance de lutar por 25 minutos, e foi o que aconteceu. Então, mesmo somando essas lutas com nocaute rápido contra Mizugaki, logo em 1 minuto, Dominick ainda assim detém o recorde de maior tempo médio de luta no UFC, com 21 minutos. A maioria dos lutadores que passam pelo Ultimate dificilmente vão chegar nesse número, isso porque a maioria nunca vai nem fazer lutas de 5 rounds. Quem chega mais perto no quesito é Joanna Jędrzejczyk, com 19 minutos e 24 segundos, mas considerando que a essa altura para passar Dominick ela vai precisar de mais 6 lutas consecutivas de 5 rounds, é coisa demais. É muito chão pela frente para uma lutadora que já tem certa bagagem nas costas. Número 7, menor tempo médio de luta. Talvez você não se lembre da trajetória de Drew McFadden no UFC de 2006 a 2009, com sua maior vitória no período acontecendo contra Marvin Eastman, mas no site oficial do UFC ele detém um número incrível considerando os outros nomes dessa lista. McFadden teve um tempo médio de luta no UFC de 2 minutos e 20 segundos. As 9 lutas de Drew o renderam um lugar no livro dos recordes do UFC e não há nenhuma chance de alguém conseguir uma média menor que a dele. Vamos pegar a Ronda como exemplo. A brincadeira era que quase todas as suas lutas podiam ser postadas no Instagram. A média dela era de 3 minutos e 6 segundos. São 46 segundos a mais que McFadden. Os lutadores do plantel atual que mais se aproximam do número atualmente são Todd Duffy e Johnny Walker, e ambos estão mais do que 1 minuto acima do recorde. Sabe lá por quê? Drew tinha pressa quando estava no octógono, fosse ganhando ou perdendo. Ele só teve uma luta que chegou no segundo round e mesmo assim acabou depois do primeiro minuto. Talvez você não seja muito conhecido, Drew, mas seu nome provavelmente ficará marcado para sempre na história do UFC. Número 6, maior número de quedas numa luta. O que acontece quando você coloca um russo campeão de sambo para lutar contra um cara 4 vezes campeão nacional de wrestling no colegial? Você tem o que merece, o que é aparentemente o número de 21 quedas numa única luta de 3 rounds. No UFC 160, Khabib Nurmagomedov ativou o modo Zangief e arremessou Abel Trujillo pelo octógono durante 15 minutos de luta. O russo tentou 20
27 quedas durante o confronto, e devido à base de wrestling de Trujillo, ele conseguiu se levantar na maioria das vezes, e os rounds foram, como você pode imaginar, tamanho número de quedas. A luta toda foi basicamente Khabib jogando Trujillo pra lá e pra cá. Os dois lutadores que mais se aproximaram do número foram Sean Sherk e Demetrious Johnson, com 16 e 14 quedas respectivamente, sendo ambos os casos em lutas de 5 rounds. Khabib anotou esse recorde em 3 rounds, um recorde que dificilmente será quebrado, já que o estilo dos lutadores favoreceu o feito. De um lado era um monstro incansável que vai te derrubar até você desistir, e do outro tinha um lutador com forte base de wrestling que o permitiu se levantar inúmeras vezes depois de ser quedado. Esse recorde não será quebrado nem tão cedo. Número 5, o campeão mais velho. Randy Couture começou sua carreira no MMA à beira dos 34 anos. Ele não era exatamente um garotão quando ingressou no esporte. Ele entrou no barco com a mesma idade que lutadores começam a pensar em sair. Claro, o Randy teve uma vida toda lutando wrestling e experiência nas costas. Por isso ele chegou atropelando, vencendo o torneio do UFC 13 logo em sua estreia no MMA. Agora corta para 2007 e o coroa já era 2 vezes campeão dos pesados, 2 vezes campeão dos meio pesados, e aos 45 ele estava prestes a conquistar seu último título contra Tim Sylvia no UFC 68. Couture acabou perdendo o cinturão na luta seguinte contra a montanha de músculo chamada Brock Lesnar, mas não dá para tirar nada dos feitos de Couture, mesmo que você diga que Tim Sylvia foi talvez um dos campeões mais fracos da história da divisão. Para se ter uma ideia, o segundo campeão mais velho do UFC foi Daniel Cormier aos 40. Agora imagine Cormier conquistando outro cinturão daqui a 5 anos. Imagine Anderson Silva recuperando o título dos médios agora em 2020, ou Vitor Belfort voltando ao UFC daqui a 3 anos para bater o atual campeão. Talvez com o TRT isso acontecesse, mas aí é outra história. É um dos maiores feitos já vistos dentro de um octógono e um recorde que provavelmente vai durar para sempre. Número 4, menor venda de pay-per-view da história moderna do UFC. O UFC entrou numa nova fase com a venda de pay-per-view sendo feita de forma diferente como era antigamente. Um efeito colateral do acordo com a ESPN é que não temos mais acesso aos números de vendas dos eventos do UFC, mas ainda assim, dificilmente teremos um pay-per-view que venda tão pouco quanto vendeu o UFC 224, ao menos até onde a gente sabe. A ideia inicial era ter nesse card a aguardada luta entre Amanda Nunes e Cris Cyborg. Acontece que a luta só aconteceu no UFC 232, então Raquel Pennington recebeu a chance pelo título de Amanda no peso galo. Apesar de ter nomes como Vitor Belfort, Ronaldo Jacaré e Lyoto Machida, nem a arena ficou lotada no Rio, e pro público que compra pay-per-view ao redor do mundo, não tinha nenhum astro tão atraente nesse evento. Quando a poeira baixou, o número era de 85 mil compras, de longe o número mais baixo da era moderna do UFC. Foi noticiado que o primeiro evento do acordo do UFC com a ESPN, o UFC 236, sofreu com problemas técnicos que afetaram a venda de pay-per-view, mas ainda assim o show alcançou 100 mil compras. É claro que a partir daí simplesmente não sabemos mais os números, então o UFC 224 provavelmente será para sempre o dono dessa infeliz honra. Número 3, maior reinado do UFC. Quando Anderson Silva conquistou o título dos médios contra Heath Franklin no UFC 64 em outubro de 2006, Justin Timberlake tinha acabado de lançar Sexy Back e era o número 1 nas paradas da Billboard. Quando Spider perdeu o título para Chris Weidman quase 100 eventos numerados depois, Timberlake já tinha uma longa carreira como ator e estava produzindo seu álbum de retorno à música. Muita coisa acontece em 2.457 dias. A única coisa que não aconteceu foi Spider perder o cinturão, e olha que foram 10 defesas de cinturão consecutivas contra os desafiantes da categoria, sem contar que nesse tempo Anderson ainda se aventurou nos meio pesados. É a segunda maior sequência de defesas de título da história do UFC em quantidade. Quando se trata de tempo, o único reinado que se aproxima de Spider nos médios foi o de Demetrious Johnson nos moscas, que durou 2.142 dias. Perde por quase um ano, pouca coisa, né? Considerando que atualmente o maior reinado é o de Amanda Nunes, com 1.355 dias como campeã, são 1.102 dias de diferença para o recorde. Ela só quebra esse recorde se continuar assim até abril de 2023. Já vimos muitos campeões espetaculares, mas ninguém sequer chegou perto de Spider. Acho que é seguro dizer que se esse recorde um dia for quebrado, isso não vai acontecer tão cedo. Número 2, maior sequência de derrotas. Talvez esse seja o recorde mais impossível de ser batido, e certamente não é um feito do qual BJ Penn, Hall da Fama do UFC, se orgulha de ter alcançado. Ele não vai colocar isso na prateleira ao lado dos 2 cinturões que ele tem do UFC. De 2011 a 2019, BJ perdeu 7 lutas consecutivas. Houveram grandes pausas entre as lutas, mas as derrotas foram frequentes. Considerando que depois da derrota contra Rory MacDonald em 2012, Dana White já falava sobre querer BJ aposentado, é bizarro imaginar que ele ainda fez mais 5 lutas. E mais incrível ainda é que ele ainda estava escalado para lutar de novo em 2019 contra Nick Lentz, até que ele se envolveu em confusões e brigas na rua que geraram cenas preocupantes. O UFC não conseguia dizer não ao vício de BJ em lutar. Ele é uma lenda do esporte e Dana White tem um apreço especial por lutadores que tiveram um grande impacto no desenvolvimento do UFC, o que é também um motivo que nos leva a acreditar
mostrar que esse recorde não será quebrado nunca. Quase todos os veteranos daquele tempo já assumiram completamente. Diego Sanches é o único membro do TUF ainda no plantel e dificilmente o UFC vai ter tanto carinho por um outro lutador a ponto de deixá-lo emplacar 7 derrotas consecutivas sem ser demitido. Número 1, maior número de defesas de título consecutivas. Ele talvez tenha sido descartado pelo UFC na primeira troca da história das artes marciais mistas, mas Demetrious Johnson será provavelmente para sempre o dono do mais incrível recorde da história do UFC. O recorde de 11 defesas de cinturão consecutivas é um feito que só pode ser mensurado ao compará-lo com outros ícones do esporte. Anderson Silva e Georges St-Pierre chegaram perto, mas não alcançaram o número. O reinado original de Jon Jones desmoronou. José Aldo, Matt Hughes, Chuck, Tito, Randy, nenhum deles defendeu o título por 11 vezes consecutivas. Estamos falando de um dos melhores lutadores de todos os tempos. Até Fedor só defendeu o título dos pesados do Pride por 3 vezes. É uma conquista absurda defender o cinturão por 11 vezes contra os melhores de uma divisão e nenhum campeão atualmente chega nem perto disso. Amanda Nunes, por exemplo, tem 5, ela precisaria dobrar o número e ganhar mais 2 vezes para superar o recorde. Jon Jones estava no caminho certo para ser o dono desse recorde, mas teve o cinturão retirado por 2 vezes e atualmente com 3 defesas será necessário um longo caminho a ser percorrido até o recorde. Isso se ele não migrar para a categoria dos pesados no meio do caminho, ou seja, o recorde de Johnson é intocável. E aqui vai um salve para Tommy Too Hold, que escreveu essa lista e editou esse vídeo. Você pode segui-lo no Twitter através do @TommyTooHold. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós teremos vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.